Começando mais um Tempo de Cuidar, você pode acompanhar o programa a partir de agora pelo YouTube da Rádio Cidade e, claro, mandar a sua dúvida, sua sugestão de tema também no nosso WhatsApp 329-9918-1483. Para o Tempo de Cuidar de hoje, a gente está recebendo, vamos bater um papo com a doutora Ana Carolina Tavares, endocrinologista e diretora médica da Body Prime, Juiz de Fora. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, muito obrigada. Tema de hoje, menopausa. Para a gente começar, doutora, o que é a menopausa e em que idade geralmente ela acontece? Então, Ana, a menopausa, ela é uma fase que ela é o fim da fase reprodutiva da mulher. E é quando a gente dá o diagnóstico de menopausa, quando eu tenho 1 ano em amenorreia, que é 1 ano sem menstruação. Vou dar um exemplo. Nós estamos agora no final do ano, vamos colocar que ela teve a última menstruação no final do ano. Quando chegar ano que vem, se ela não menstruou mais nenhuma vez, o meu diagnóstico de menopausa foi dado, e aí a data da minha menopausa seria na data que a menstruação se encerrou. Mas eu preciso de 1 ano sem menstruar para eu dar aquele diagnóstico de menopausa. Perfeito. E muita gente confunde, doutora, climatério com menopausa. Existe diferença? É a mesma coisa? O climatério é aquele período que antecede, é o período que prepara a mulher para chegar na menopausa. O climatério ele é marcado por irregularidade menstrual, ele é marcado por alguns sintomas muito frequentes, como insônia, começa alguns dos calores ali já, começa a irritabilidade, são alguns sintomas muito marcantes e muito frequentes. E eles podem anteceder até 10 anos da menopausa. Olha. Então, a mulher ali por volta, geralmente a menopausa ela vai ser com 45, 55 anos. Quando a mulher começa com 37, 40 anos, ela já começa a apresentar a sintomatologia do climatério, né? Que é esse período que antecede a menopausa. Perfeito. E existem, doutoras, outros sintomas para a menopausa, além desse calorão que é muito famoso, muito conhecido? Sim, a baixa libido, né? Que é o desejo sexual, ele baixo, é muito frequente. Também tem a irritabilidade. Esquecimento é uma das queixas muito frequentes que eu recebo no consultório. Doutora, minha cabeça não funciona mais, eu estou muito esquecida, eu não consigo concatenar as ideias, fica um negócio meio solto, assim. Então, assim, os pacientes relatam muito isso, essa queixa de memória muito debilitada. E também a irritabilidade, assim, nossa, antes uma toalha em cima da cama não me incomodava, agora dá vontade de esganar com a pessoa que deixou a toalha em cima da cama. Antes eu pegava e estendia, agora não, dá vontade de enforcar a pessoa com a própria toalha. E isso é por causa dessa mudança de hormônio, doutor? Variação hormonal. O sono e a irritabilidade, ela é deficiência de progesterona, né? Que é o primeiro hormônio que cai. A progesterona, ela começa a cair ali por volta dos 37 anos, 40. Então, a gente tem uma dominância estrogênica muito grande. É como se a mulher tivesse sob TPM o tempo todo. Nossa. Imagina a situação, o quanto que ela não fica irritada, o quanto que ela não fica com o sono perturbado. Então, tudo isso vem da deficiência da progesterona. E somente lá por volta dos 50, 55, que o estradiol, de fato, vai acabar, né? E aí começam os sintomas mais depressivos, começam os sintomas de calores, né? Porque o fogacho, aquele calor, ele é estrogênio dependente. E a mulher sente que a pele está ressecada, o cabelo está ressecado. É como se o estrogênio, o nosso estradiol, é o maior anabolizante do colágeno. Então, ela sente uma perda de tônus muito grande da pele. Então, e aí existem, doutoras mulheres, tô te chamando de doutoras toda hora, né? Olha só. E algumas mulheres costumam ter mais sintomas, ou às vezes sintomas mais intensos que outras? Sim, costumam algumas mulheres ter mais sintomas, é muito individual, né? Os sintomas são individuais. Cada organismo se comporta de uma maneira. Tem mulheres que têm uma sintomatologia muito intensa, outras nem tanto. Tem mulher que passa pela menopausa e fala, nossa, nem vi passar, que bênção. Porque outras sofrem muito. Tem mulheres que têm, assim, 10 anos de fogacho. Nossa. E, assim, isso limita muito, né? Porque tem mulher que deixa de sair de casa, Ana, porque o fogacho incomoda. Você imagina, você sai de casa, o fogacho, gente, ele é um suor que ele molha a roupa da pessoa inteira.
E parece que é de repente, né? E é de repente, não tem tipo assim, beleza, andei e suei. Não tem. A pessoa tá parada, sentada, às vezes no ar-condicionado, e aquele calor, ele vem e ele molha a roupa da pessoa inteira, ele encharca. Você vê muitas mulheres, dependendo da idade, andando com a toalhinha. Depois vocês observem, talvez a gente não tenha esse olhar, né? Eu começo a ter esse olhar porque, como eu trabalho com isso, e assim, aquela toalhinha é porque o suor vem assim, do nada, e da mesma forma que ele vem, depois vem um calor. Vem um frio absurdo, né? Desculpa. Vem aquele calor, aquela onda de calor e depois vem uma onda de frio. Uhum. E aí, não só a autoestima da mulher, tudo isso vai ficando meio abalado, né, doutora? Sim. Nesse período, quando começa o climatério e aí a menopausa em si, é recomendado a mulher fazer algum tipo de acompanhamento, não só além do, né, com uma ginecologista, mas algum outro acompanhamento para ficar com a mente sã nesse momento? Então, Ana, as minhas pacientes que estão em menopausa, dependendo do grau e dependendo do nível dos sintomas, eu peço para fazer um acompanhamento com psicólogo, fazer uma terapia, fazer alguma meditação, uma yoga, alguma coisa assim que consiga aliviar um pouco os sintomas de irritabilidade, os sintomas. Porque vai ajudar, né? De certa forma, vai dar uma tranquilizada e vai melhorar os sintomas. Então, o tratamento multiprofissional ajuda muito. Nutricionista também vai ajudar muito, porque é um período que a mulher ganha muito peso. A maioria das vezes, assim, um relato muito frequente é o ganho de peso. Então, a atividade física, a nutricionista, a terapia, tudo isso vai auxiliar muito nesse processo. Perfeito. Quais os principais riscos, doutora, para a saúde após a menopausa? A gente foca muitas vezes nesse período, né? Mas e depois? Então, Ana, quando a gente fala de estrogênio e estradiol, a gente pensa em duas principais coisas. A principal delas é cardiovascular. O estrogênio, o estradiol, ele é protetor cardíaco. Então, a gente tem um gráfico que ele mostra pra gente que até 50 anos, os homens infartam muito mais que as mulheres. E quando a gente passa de 50 anos, que coincide com a menopausa, o índice se iguala ou de mulheres até supera o de homens. Então, o estrogênio ele é muito protetor cardíaco, ele auxilia muito nessa produção cardiovascular. E outra coisa também é porque o estrogênio ele é protetor do osso. Então, a osteoporose, ela vem junto com a menopausa muitas vezes. Então, as minhas pacientes, elas entraram em menopausa, elas já começaram aquela oscilação de menstruação, tem histórico familiar, mesmo sem histórico familiar, entrou na menopausa, eu já peço para todas. Tem que fazer uma densitometria óssea. É obrigatório que faça uma densitometria óssea anual para a gente ver como está indo a perda de massa óssea nesse processo. Porque isso acontece com muita frequência. E outro cuidado, doutora, você falou sobre tônus muscular. Isso tem a ver com a musculatura mesmo, com esse exercício de força que toda mulher, toda pessoa deve fazer? Isso tem ligação? Tem ligação. O músculo ele é um protetor do osso, né? Então, eu falo para as minhas pacientes, entrou na menopausa, na verdade, desde antes, né? Todo mundo deveria praticar musculação, e eu falo que é exercício resistido de força, ou a musculação, ou crossfit, ou um funcional. Eu preciso de algo de força. Alguma coisa que pegue, que tenha resistência. Então, todas as mulheres, principalmente depois da menopausa, eu falo com elas assim, atividade física não é opcional, é obrigatório. Elas já sabem, eu falo com elas, eu falo assim, vamos começar. Elas falam assim, não faço nada. Eu falo, então vamos começar o quê? Eu não dou nem a opção de, você vai começar, não. Eu falo, vamos começar o quê? Porque é obrigatório. Exatamente. E sobre a sexualidade, doutora, como que a menopausa afeta a sexualidade da mulher nesse período? É um período muito difícil, Ana, porque o homem, a andropausa, né, que agora é conhecida como doença do envelhecimento masculino, porque o homem ele não faz pausa, né, de fato. Ele continua produzindo testosterona, ele continua produzindo espermatozoide, até mais velho. Mesmo que isso diminua, ele não. Por isso que mudou o nome andropausa, porque a andropausa era pausa, igual menopausa. A menopausa, de fato, é uma pausa. Agora, a andropausa não. O homem continua, mesmo que em proporções menores, produzindo testosterona. Então, para o homem, a vida sexual ela é mais. Ela dura mais tempo. Para a mulher, nem tanto. Então, a mulher, quando ela entra nessa fase, uma das queixas muito frequentes também é ressecamento vaginal. Então, elas têm dor para ter relação, elas sentem incômodo, às vezes elas conseguem ter relação somente quando não está fazendo reposição, elas conseguem fazer reposição somente, ter relação somente com algum lubrificante, porque realmente é muito incômodo e deixa de ser prazeroso a relação, né?
E isso é pouco falado e, assim, é um tabu ainda muito grande para a nossa sociedade, né? E então eu falo assim para os pacientes, tem como melhorar, não é para ser assim, e a gente tem que saber que isso não é um fim, né? Eu falo, menopausa não é um fim, é um novo ciclo que ele tem que ser vivido de forma diferente, e a gente tem que tentar melhorar essa qualidade de vida da melhor maneira possível. Perfeito. Aproveitando, doutora, que você falou sobre reposição, suponho que é hormonal, né? Sim. Ela é uma forma de tratamento? Sem dúvida. Uma forma, e para mim a melhor forma de tratamento que existe, reposição hormonal, ela é essencial para a mulher que está na menopausa. Mas eu não tenho sintoma. Mas você tem que lembrar do seu coração, você tem que lembrar do seu osso. A não ser que você tenha uma contraindicação, que hoje as contraindicações que a gente tem, câncer de mama, não pode, trombose, dependendo do que aconteceu, e também quando a gente perde o que a gente chama de janela de oportunidades, né? Por exemplo, a mulher que ela fez a pausa menstrual com 47 anos, ela só pode repor até os... não é que ela vai terminar, mas o início tem que ser até os 57. Olha. Então, eu tenho 10 anos ali, que é a janela para iniciar essa reposição. Ou até os 60. É um ou outro. Mas, por exemplo, ela teve a menopausa dela foi com 55. Eu posso começar com 65? Não. A data é 60. É o limite. É o limite. É um dos. Ou é 60 ou é 10 anos da menopausa. Perfeito. E existem outros tratamentos também, doutora? Existem os fitoterápicos que auxiliam muito. Hoje em dia o chá de amora auxilia muito. A gente tem maca peruana, mucuna, tribos terrestres, arginina KG. Tem muita coisa que eu uso nas fórmulas para as mulheres que não podem repor. Às vezes passaram por um câncer. Também não vou deixar essa paciente sofrendo, né? Hoje, graças a Deus, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, ela liberou para essas mulheres, a própria Febrasgo, na última atualização deles, até uma revistinha roxinha, ele liberou para as mulheres o uso de estrogênio intravaginal. Então, hoje, as mulheres que tiveram câncer de mama, útero e ovário, elas têm direito, depois do tempo de janela ali, que é 5, 10 anos, dependendo de cada médico ou de cada tipo de câncer, ela pode usar o estrogênio vaginal para dar mais conforto para ela. E para as mulheres que fazem, né, ou que vão iniciar o tratamento com a reposição, esse tratamento é seguro para todas elas? Sim, é um tratamento muito seguro. Lógico que a gente tem fatores. A gente tem um estudo que chama WHI, que foi o primeiro estudo, ele aconteceu mais ou menos na década de 90. Foi o primeiro estudo relacionando menopausa com reposição hormonal. E esse estudo ele veio trazendo que reposição hormonal era igual a câncer. Então, muitas mulheres, muitos médicos ainda têm esse preconceito. Em 2023, eles reprocessaram esses estudos e eles viram que não era a reposição hormonal que estava ligada ao câncer, e sim os fatores de risco que aquelas mulheres tinham, como tabagismo, ingesta de álcool, e o principal fator de risco que estava relacionado ao câncer era obesidade. Então, assim, a gente toma alguns cuidados, a gente conversa com as pacientes sobre perder peso, que tem necessidade, que é protetor, ela pode sim iniciar a reposição, mas a gente vai ter algumas contrapartidas ali. Vamos fazer reposição? Vamos, mas eu também tenho que perder peso, eu também tenho que ir para academia, eu também tenho que melhorar minha alimentação, porque a gente tem nesse mesmo estudo que o estrogênio tópico, que é o que a gente usa em gelzinho, e a prática de 2 horas e meia de atividade física por semana é fator protetor. Que legal. E não só menopausa, né? Esses outros sintomas, né, doutora? Mas outras doenças também, né? Sem dúvidas. Quando a mulher, ela começa a entrar no climatério, já ter esses sintomas, já é uma chave, assim, às vezes, para mudar de vida, já que, né, às vezes, muitas não mudaram antes, fizeram antes, mas ainda pode ter tempo. Sem dúvida. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para a gente buscar a nossa saúde, procure um profissional que te acolha, porque é uma fase que não é fácil. Eu falo assim, às vezes vai ter muito profissional que você chega, que às vezes vai julgar, Então, assim, procure alguém com acolhimento, com escuta ativa, que te acolha ali mesmo, né? Porque é um momento que a mulher está muito fragilizada. Então, ela não tá ali, ela não precisa ser julgada, ela precisa ser acolhida e direcionada para o melhor tratamento. Maravilhoso. Doutora, para a gente encerrar o tempo de cuidar de hoje, suas redes sociais, o contato da Body Prime, para
quem está ouvindo, está acompanhando o programa, tirar mais dúvidas e conhecer um pouco mais do seu trabalho? A minha rede social é @doutora.dra.anacarolinatavares, o Carolina com K, e @bodyprime.juizfora. Acompanhe lá que a gente sempre coloca muita coisa legal. Maravilhoso. E não só procedimentos, né, doutora, mas outros assuntos também que são super importantes. Sem né? dúvidas. Maravilhoso. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Ana. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Tempo de Cuidar, 8h30 da manhã.